Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Hoje eu venho uma palavra que o Espírito Santo me direcionou, que vem sobre maturidade dentro de um casamento, né? Firmado ou não firmado, né? Às vezes você, esposa, está tentando salvar o seu marido, alcançá-lo, ele, pela graça, está orando, está buscando, ou o marido, né, buscando pela esposa, né, querendo que o Senhor mude, transforme, faça, né, porque a gente sempre é assim, a gente olha sempre o outro, né, mas nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente faz dentro da relação do casamento. Qual será o nosso posicionamento diante de Deus? Será que nós estamos cumprindo com aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Será que a gente está agradando a Deus com as nossas atitudes? Será que a gente está tendo maturidade dentro do casamento? Quero falar um pouco sobre isso. Olha a palavra que eu vou ler aqui com vocês. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Olha o que diz. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Olha que palavra maravilhosa. Quando Deus fala, faça pelo seu modo de agir, não vai precisar você falar nada. Não há motivo para você cobrar, falar. Não, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer isso, você tem que largar isso. Faça pelo seu modo de agir. Então Deus quer o modo de agir, comportamento. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir salvar, alcançar a vida do outro. Não é pelo que a gente fala, pelo que a gente tenta convencer, porque isso não vai adiantar, não muda a gente apontar os erros, a gente fazer isso. O que muda é as nossas atitudes, o que transforma. Porque, versículo 2, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonito usando enfeites ou penteado exagerado, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é uma beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumava se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Muitas das vezes a gente tenta buscar beleza, mas uma beleza de fora, né? Essa não agrada a Deus. Não falo para você que você não pode ser vaidosa, não pode cuidar de você. Mas a principal beleza, ela é de dentro para fora. Aqui transmite a luz, aqui transmite a paz. Um espírito delicado, né, que tem muito valor para Deus. Então, Deus, ele dá o quê? A prioridade, a beleza da mulher, que é de dentro para fora. É isso que Deus quer. Não que você não possa ser vaidosa, pode, lógico que pode, mas esse não é o principal. Só tentar mostrar uma beleza de fora. O importante é aqui, ó, é de dentro para fora. Então é isso que o seu marido tem que começar a entender. Olhar para você com outro olhar e falar, alguma coisa nela está acontecendo. Ela não agia assim, por que ela está agindo assim agora? Ela não fazia isso para mim, por que ela faz agora? Ele percebe a sua mudança. Ele pode não estar falando, ele não pode estar falando, nossa, mas você não fazia isso. Mas ele está percebendo a sua mudança, a sua dedicação. E se ele está percebendo, Deus se agrada com isso. Né? Às vezes você fala, mas não está mudando nada. Eu estou me esforçando, estou orando, estou jejuando, estou fazendo, não estou vendo nada. Está acontecendo, está mudando.
ele tá percebendo e aos poucos ele vai ceder. Né? A gente tem que se humilhar aos pés do Senhor e pedir graça, né? Porque era assim que costumava se enfrentar. Versículo 6. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e chamava de meu Senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as suas orações. Quando Deus, na palavra, diz, ame a sua esposa, ele está dizendo, ame-a do jeito que ela é. Ai, mas minha esposa é muito briguenta, minha esposa briga demais, minha esposa não faz isso, não faz aquilo, ela não honra, ela não é submissa. Deus não falou para você. Deus falou para você amar ela e amar do jeito que ela é. Entenda que não dá para ficar gritando, não dá para ser grosso, não dá para você tratar ela de qualquer forma, não dá para você revidar, entendeu? Você tem que entender o seu lugar, né? Muitas das vezes a esposa vai querer brigar, vai querer falar as coisas, né? Deixa ela brigar sozinha, fica quieto, vai lá, ora aos pés do Senhor, se humilha lá, chora lá, clama lá, reclama lá, grita lá na oração, porque isso daí não vai mudar nada. Aí Deus tá querendo maturidade espiritual sua e você tá ali dando brecha, né? Tem que ser tratada com respeito, delicadeza, sensibilidade, né? Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 25 e 29. Maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado para lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem rugas ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Quando a palavra fala, assim como Cristo amou a igreja, será que foi um amor recíproco? Será que Jesus Cristo amou a igreja, sendo que a igreja amava ele, fazia por ele, fez por merecer? Será que a gente fez por merecer a nossa salvação? Né? Será? Então é dessa forma. Ai, mas eu vou amar minha esposa, ela vai continuar me tratando dessa forma, ela vai continuar sendo grossa, ela vai continuar fazendo... porque Deus quer que você mostre o amor de Cristo por ela. É um amor imerecido, assim como foi por nós, pela nossa salvação. A nossa salvação foi imerecida. A gente não mereceu, a gente não fez por merecer, a gente não era bom, a gente não era dedicado, a palavra a gente não era obediente, e sim desobediente e pecador. Então, Deus quer que a gente ame a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Imerecido, não foi por merecimento. Então a gente vai amar ela mesmo não merecendo, porque é dessa forma que Deus nos ama. E é um amor incondicional, é um amor puro, é um amor que não desiste, que está ali independente das circunstâncias ou situações. E é dessa forma que Deus cobra do marido. Ame-a, faça tudo, respeite, cuide, proteja, mesmo sem merecer. Olha o que diz, né? O versículo, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais,
Ninguém jamais odiou o nosso próprio corpo antes de alimentar e dele cuidar, como também Cristo faz com a igreja. Olha aí. Cristo cuida, Cristo alimenta, Cristo faz tudo por nós. Imerecido, a gente não merece, é graça. Então o marido tem que se submeter à vontade de Deus, fazer o que a palavra manda. Ame, amar é amar do jeito que é, com as imperfeições, com os defeitos, com as situações difíceis, com a circunstância. Olha essa palavra que o Espírito Santo me entregou. Deus, é uma frase que veio. Deus não olha os nossos defeitos. Deus, ele olha para nós. Ele não olha que a gente é egoísta, que a gente é soberbo, que a gente é vaidoso, que a gente mente, que a gente rouba, que a gente mata. Deus, ele não olha para os nossos defeitos. Ele não olha para nossas falhas. Ele não olha porque a gente não é perfeito, que a gente peca. Ele não olha dessa forma para as coisas ruins, nossa. Deus, ele olha o que ele diz. Deus não olha os nossos defeitos, mas o que podemos nos tornar nele. Oh, glória a Deus. Então ele olha, já olhando como você pode se tornar nele. Então para você, o que você faz ou deixa de fazer, para Deus, ele quer você, ele olha para você já como você pode se tornar nele, como você pode mudar a sua transformação, a sua mudança, as suas qualidades que dele vai estar em você. Então por que a gente vai olhar os defeitos? O defeito da nossa esposa, o defeito do nosso marido. Ai, você não pode ser assim. Ai, você não pode ser assim. Não, você não pode olhar com esses olhos. Você tem que transformar, mudar os seus olhos como os olhos de Deus. Eu vou continuar honrando a Deus, porque eu sei o que o meu marido pode se tornar em Deus. Eu vou continuar sendo fiel à minha esposa, a amar, a respeitar, a ser sensível, independente das circunstâncias. Se eu estou sendo maltratado, passando por situação difícil, eu vou continuar honrando a Deus, porque eu sei o que a minha esposa pode se tornar em Deus. É esse olhar que Deus quer que a gente tenha. O que a pessoa pode se tornar nele. Ele não vai olhar o que a gente tem de ruim, porque isso é normal. Cristo já entregou por nós dessa forma. Ele não vai ficar olhando os defeitos, as coisas ruins. Para ele quer o que você pode se tornar nele. Então ele vai olhar o quê? Filha, você é minha filha amada. Você respeita o seu marido, você cuida do seu marido. É assim que Deus olha. Então nós também temos que ter esse olhar. Quanto mais vai ficar pontuando os defeitos, maiores eles vão ser. E vai sufocar você. Perceba, quando você fica pontuando as coisas erradas, parece que aumenta. Piora, mais briga, mais situação difícil. Porque não é dessa forma que a gente tem que olhar. Olha a palavra, né? Colossenses, capítulo 3, versículo 18 e 19 diz: Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Então as mulheres que estão em Cristo, que vai conseguir se sujeitar ao seu marido. E se você está em Cristo e está não conseguindo, falta maturidade para você entender isso. Ai, mas você não sabe como é meu marido. Você não sabe a luta, a guerra que eu passo em casa. A palavra diz: sujeite-se a cada um ao seu marido, como convém aqui estar no Senhor. É necessário estar em Cristo. Se ela não estiver em Cristo, né, marido, não vai conseguir. Você, independente se ela se sujeita ou não, faça a sua parte, faça aquilo que Deus quer que você faça. Para de cobrar, para de querer do outro. Marido, ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. O que é tratar com amargura? Que eu falei para você, marido. Para você amar a sua esposa, você vai ter que amá-la do jeito que ela é. Dessa forma.
Porque Deus ama ela dessa forma. Então você também tem que amar ela dessa forma. Então a sua honra a Deus, a fazer o que Ele quer, a sua demonstração de amor por Deus, porque entenda, ninguém vai amar, honrar a palavra se não amar a Deus. Então precisa amar a Deus de todo o seu coração para você cumprir, saber amar a sua esposa. O que é tratar com amargura? Significa lidar com alguém de forma hostil, ressentida e com aspereza, geralmente devido a sentimento de mágoa. Então, às vezes a esposa faz algo, aí fica magoada, aí fica tratando grosso, ríspida, de qualquer jeito, né? Injustiça ou raiva não resolvida, essa atitude é marcada por uma combinação de raiva, tristeza, rancor e muitas vezes um sentimento de impotência. Então a gente fica com esse sentimento, né, rancoroso, aí começa a guardar o rancor. Não, porque ela fez isso pra mim. Não, porque não sei o que, não sei o que. Não vou aceitar isso. Entenda. A gente precisa entender que a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra, ela vai confrontar o quê? O nosso ego. Ela não vai massagear, ela não vai, para você cumprir o que a palavra diz, vai confrontar o seu ego e você vai ter que ser humilde o suficiente para entender o seu lugar e você colocar Deus e o próximo, né? Não você acima da vontade de Deus, porque o ego, ele é acima de Deus. Quando a gente fica com o ego, não, eu não vou aceitar, eu não vou querer, eu vou fazer, eu vou largar, não sei o que, você está colocando o seu ego acima de Deus e o próximo. Então ela vai confrontar o seu ego. Não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não faço. Olha que o significado do nosso ego. Em termos mais simples, o ego é o eu consciente. A parte de nós que tenta equilibrar nossas emoções, vontades e valores morais com o que é possivelmente ou socialmente aceitável. A pessoa ali, não, isso daqui eu não aceito. Eu não aceito, porque vai ferir o ego nosso. A gente se humilhar ali, ó, fazer o papel que a gente tem que fazer, se Deus falar, independente do que você está recebendo, eu quero que você faça o que eu mando, o que a minha palavra diz. Eu não conto com a outra pessoa que não está fazendo, eu conto com você, eu quero que você faça. Independente se a pessoa está fazendo ou não, eu quero que você faça, eu conto com você. E para isso a gente tem que, ó, o nosso ego, ó, baixar, entender o nosso lugar. Não, eu não posso deixar o meu ego subir, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então a gente tem que se humilhar, a gente tem que entender, né? O ego é o quê? O orgulho, soberba e egoísmo. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Não da forma que Deus quer, a gente quer da nossa forma. Ai, se não for assim, eu não vou amar. Ai, se não for assim, eu não vou ceder. Ai, porque o egoísmo, o orgulho, né? A gente coloca o orgulho. Ai, não, eu não vou fazer isso. Porque o orgulho não deixa, né? A palavra vai aqui, ó, no ego, e a gente quer manter o orgulho. Não, não vou fazer isso daí. Não, não merece, não, me trata mal. Não, não sei o quê. Só que a gente tem que ter o nosso lugar, né? Olha aí. Orgulho, soberba e egoísmo, que representam a autossuficiência. Não, eu tô satisfeito. O desejo de se exaltar, né? E a concentração excessiva em si mesmo. Olha. E em vez de Deus e o próximo. Então a gente quer se exaltar, a gente não quer ficar por baixo. A gente não quer se humilhar, a gente não quer fazer o que Deus quer por orgulho, não baixar. A gente dá espaço para a humildade, para fazer a vontade de Deus, para fazer o que a palavra fala. Porque Deus não está contando com a pessoa que não obedece Ele, que não está fazendo as coisas certas,
né? Ah, mas eu quero que ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo, ela tem que me obedecer. Não é dessa forma. Para você obedecer, para você ter uma mulher que te respeite, que te ouça, primeiro você tem que fazer por merecer. Você tem que buscar isso em Deus. A partir de você que as coisas vão começar a acontecer. Não é da forma que a gente acha. Se converteu, nova criatura, está em Cristo, agora faça por merecer. Provérbios, capítulo 18, versículo 22, diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Isso é mais rico do que qualquer outra coisa. Dentro de um lar, dentro de uma família, você ter uma esposa. Às vezes eu falo, mano, eu sou uma esposa, mas meu marido não reconheça. Faça por merecer. Que o seu marido reconheça. Faça o que Deus quer de você. Ele conta com você, não conta com ele. Ele conta com você. Se você ama a Deus, você vai cumprir aquilo que Ele pede. Provérbios capítulo 27, versículo 15 e 16 diz: a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Não vai parar, né? Gotejando lá, a chuva não para, né? Aí, detê-la é como deter o vento. Tem como a gente deter o vento? Fala, segurar o vento? Tem como não. Como apanhar o óleo com a mão. Então, não tem como. Uma esposa que briga, o certo é a gente fazer, ó, orar. Chega em casa, faça o que precisa ser feito. Tá brigando, não tá brigando, deixa brigar sozinho. Não deixa o inimigo colocar o ego na frente, dar brecha, você brigar também, porque briga com briga não vai adiantar. Aí Deus fala, eu tô querendo maturidade e você não tá entendendo. Não é para brigar, não é para revidar. Toma o seu lugar. Silêncio, deixa eu brigar sozinho. Faça o que precisa ser feito, continua me buscando, continua orando, continua fazendo aquilo que eu pedi para você fazer. Né? Às vezes está lá discutindo, não vai mudar, não é dessa forma. Não é dessa forma. Provérbios capítulo 31, versículo 10 e 11 diz: uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. É muito mais valioso que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Que palavra poderosa. Isso é uma promessa de Deus, né? Isso é uma das promessas que mais a gente espera de Deus, uma esposa exemplar. Olha o que diz Provérbios 19, versículo 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, quando eu falo, né, aqui para vocês, que a esposa prudente, ela vem de Deus. Então, você vai ter que buscar em Deus, se humilhar, orar, ter maturidade espiritual para que você alcance essa promessa, é promessa de Deus, né? Uma esposa prudente é uma mulher sensata, sábia e cautelosa, que age com bom senso, autocontrole e visão de futuro. Ela não é impulsiva nem descuidada, mas sim disciplinada com habilidade para gerenciar recursos e discernir entre o bem e o mal. Suas qualidades incluem sabedoria para tomar decisões, usar a razão para se autodisciplinar e a capacidade de planejar e prevenir problemas. Olha que promessa gloriosa de Deus, uma esposa prudente. Mas para isso, o homem tem que saber amar, tem que saber respeitar, tem que saber cumprir aquilo que Deus quer. Eu não quero saber o que ela faz, né? Eu não quero saber o que ela faz de errado, o que ela deixa de fazer. Eu conto com você, eu quero saber o que você é capaz de se posicionar para que eu possa fazer por você. Não é dessa forma, não que consegue uma esposa prudente que vem do Senhor, não. Tem que ter muita luta, muita oração, muita busca, muita mudança
maturidade espiritual. Isso aqui é uma promessa de Deus. É uma promessa. E pode ter certeza, às vezes a luta tá tão grande que você fala, meu Deus do céu. Que quando chegar a bênção, chegar a hora que Deus vai fazer, vai entrar, os tempos ruins você nem vai lembrar mais. De tão incrível, de tão sobrenatural que Deus pode fazer. Vai ser inacreditável, vai ser coisa sobrenatural. Então, para isso, você vai ter que fazer por merecer. Vai ter que se humilhar aos pés do Senhor, vai ter que saber o seu lugar, saber se posicionar como Deus quer. Isso aqui é uma promessa poderosa. Um homem com uma esposa prudente é tudo que ele precisa para o seu ministério, né? Para você ficar em paz. Você tem paz, porque às vezes o homem perde a paz porque fica pensando demais, né? Porque é muita cobrança. É muito isso. E que o homem que espera em Deus, ele não pode fazer muita coisa. Ele não pode responder muita coisa, porque ele precisa esperar em Deus. Então, a gente precisa o quê? Buscar a maturidade. Saber o nosso lugar. Tirar o ego das nossas vidas. Porque é difícil, né? Ferir o ego. Às vezes a pessoa, né? A palavra de Deus fala. Traiu, pode largar, pode separar. Só que entenda, vai separar, vai para outra com os mesmos problemas. Com as mesmas coisas. Achando que vai ser mais amado. Será? Será que vai ser mais amado? Será que vai mudar? No começo pode ser que é uma ilusão, mas depois os problemas vão voltar tudo de novo. Então, vamos lutar? Ai, mas me traiu. Eu não aceito isso, então falta maturidade espiritual. Falta você ter maturidade e entender as coisas, né? Até porque a gente abandona Deus, abandona a nossa fé, trai, peca, faz coisas erradas e Deus continua ali. Então, você imagina se a gente traísse Deus? Adorar pessoas, porque adorar pessoas, colocar pessoas em primeiro lugar do que Deus, é trair. Imagine. A gente trai, Deus fala, não quero mais. Pode ficar. Você imagina? Aí, então, mas é a mesma coisa. Aí trai, não. Eu quero largar, eu quero isso. A gente tem que saber o quê? A função do perdão, né? Que é o principal de uma pessoa que é cristã, é o perdão. Então, uma pessoa que não perdoa a traição, ela é imatura. Imatura espiritualmente, né? Vai largar, vai para outro, pode acontecer a mesma coisa. Então, não é mais fácil a gente tirar o nosso ego, lutar, buscar para que Deus faça a transformação, a mudança? A gente precisa ter fé. A gente precisa entender, a gente quer o reconhecimento. Que a pessoa reconheça que você está lutando, que você está buscando, por mais as situações, a traição, um monte de coisa. A gente precisa ter fé. E saber que Deus pode fazer tudo novo. Deus pode mudar, Deus pode fazer a pessoa reconhecer. Deus pode fazer a pessoa te amar. E nunca mais errar, porque ela vai amar a Deus. É só a partir desse momento que ela amar a Deus que ela vai entender. Só quem cumpre com os princípios de Deus, né? Olha o que diz João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então é preciso amar, que Deus se revele, que elas entendam quem é Deus, que Deus se mostre. Sou eu aqui, sou eu. Aí sim, quando ela começar a amar a Deus, ela vai respeitar o que a palavra fala. Ela vai obedecer. Porque ela ama a Deus. Só uma pessoa que ama a Deus pode estar sendo traída, pode estar passando por uma situação difícil. O marido cobiçando. Mas a pessoa está ali, ó. Não, porque ele cobiça, eu não vou cobiçar. Porque ele trai, eu não vou trair. Porque eu sou fiel a Deus. Quando a gente tenta mudar pela nossa esposa, pelo nosso marido, não, eu vou fazer o que a palavra fala porque eu amo a minha esposa. Aí eu vou fazer o que a palavra fala porque eu amo meu marido.
Não, porque você ama a Deus. Não tem como a gente conseguir mudança de amar o nosso marido, nossa esposa. A gente faz porque ama a Deus. Porque não quer decepcionar a Deus. A gente não quer fazer com que Deus fique triste com as nossas ações. Então a gente fala, tô passando por essa situação, mas eu amo tanto a Deus que eu vou continuar fiel a Ele. E continuar fiel a Ele é sendo fiel ao seu marido, sendo fiel à sua esposa, independentemente do que está acontecendo. Isso é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus não é ir na igreja, sentar no banco, cumprir religiosidade da semana. Não. Amar a Deus é se sujeitar, é se humilhar para continuar sendo fiel a Deus. Fiel àquilo que você declarou no altar, que eu vou ser fiel à minha esposa, isso e aquilo. É ali, ó. Se amar a Deus, ser fiel àquilo que você prometeu. Porque quando você casou, você gostava. Ninguém casa sem gostar. Ninguém casa por obrigação. Eu fui obrigado. Não, você gostava. Né? Então, continua honrando aquilo que você colocou no altar. Não, eu vou amar. Eu vou respeitar. Eu vou cuidar. Por amor a Deus. Vou ser fiel a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que a gente entenda que Deus não olha os nossos defeitos, mas o que podemos nos tornar nele. Então, olhe com os outros olhos, com o olhar da fé, porque a gente tem que andar assim, com o olhar da fé. Olhe por aquilo que ela pode se tornar ou que ele pode se tornar. E não por aquilo que ele é, mas o que ele pode se tornar. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Dê discernimento a nós, Senhor, dentro de uma relação, de um casamento. Dê discernimento, maturidade espiritual e que a gente possa amar o Senhor de todo o coração para que a gente continue fiel àquilo que o Senhor nos deu. Tem misericórdia de nós, Senhor. Assim eu te peço, Deus, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, que graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe você até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.